E aí, tudo bem? Hoje eu vou te mostrar como filtrar, como listar uma tabela por itens. Eu vou te mostrar de duas formas. Eu vou te mostrar e vou te ensinar como fazer a listagem e a totalização utilizando a função ou o botão de subtotal aí no teu Excel. E também eu vou te mostrar como fazer isso utilizando uma tabela do Excel e depois usando tabelas dinâmicas, ok? Então isso aqui, se você não precisou, se você ainda não vê a possibilidade de usar isso, fica nessa aula que você vai ver que vai resolver muito problema para ti e tu vai certamente melhorar muito a capacidade de processamento e de análise de dados usando essas duas possibilidades que eu vou te passar, ok? Então vamos aqui para a planilha. Esta aula ela é oriunda de um pedido. Lembra que eu coloco em todas as aulas? Façam pedidos, coloquem sugestões, coloquem as dúvidas de vocês que vocês vão poder direcionar o conteúdo da aula, que o canal está começando. Olha aí, ó, meu colega aqui, o Renato, ele entrou no canal e estava tentando resolver um problema para ele, que é esse aqui que vocês estão vendo na tela. Celso, faz uma aula com a função C. Tem uma tabela única de divisão de bens entre herdeiros e preciso que o Excel separe elas por herdeiro. Penso que a função C seria ideal. Olha que maravilha! Então ele está aqui trazendo uma dúvida prática que vai resolver um problema real. Mas imagina que aqui não são herdeiros. Imagina que aqui são produtos, são vendedores. Qualquer situação. Aqui nós estamos aprendendo um modelo de problemas. O que você vai resolver com essa função vai depender da tua necessidade. Então olha só. No caso dele, eu acredito que as funções, o subtotal, a opção de subtotal ali, um botãozinho do Excel, resolve o problema para ele, mas também dá para usar as tabelas dinâmicas, que fica bem bacana. Qual dessas que ele vai querer usar? Sei, depende da situação e da necessidade dele. Perfeito? Você da mesma forma. Você vai ter que totalizar por item, vai ter que colocar uma separação. Lá tem o vendedor X que tem o pedido 10, 20 e 30. E eu tenho o vendedor Y que tem o pedido 15, 16, 25. E aí você quer que o Excel coloque lá por nome do vendedor, a quantidade de pedidos que há. Tudo isso é possível com isso que eu vou te mostrar agora. Então, o céu é o limite. Isso aqui é um exemplo prático. Se você entender a lógica, você vai aplicar a um monte de coisas. Chega de conversar, vamos para a aula aí. Então vamos para o primeiro exemplo aqui, o de subtotal. Para utilizar a função ou o botão, enfim, de subtotal, você vai aqui na tua faixa de opções, vai na guia dados, e aqui do ladinho ó, você vai observar subtotal. Tem um detalhe, se a tua faixa de dados for uma tabela, eu vou criar aqui uma tabela e vou dar um OK só para te usar o exemplo. Ó, vou colocar aqui e vou voltar para a guia dados. A opção subtotal não está habilitada. Então isso aqui é só para uma extensão de dados que não foi transformada em tabela do Excel, ok? Vou dar um Ctrl Z aqui. E aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que colocar em ordem. Então imagina aqui, no caso eu usei o exemplo herdeiro, mas poderia ser vendedor, o vendedor João, poderia ser o produto tal e os valores aí. Imagina aí, cria teu cenário, qualquer coisa deixa um comentário. Então, o ideal neste caso é estar em ordem. Então vamos aqui colocar os filtros do Excel. Vou dar um OK. Como é que eu coloquei esses filtros tão rapidamente? Ctrl, Shift mais a letra L. Seleciona ali os teus dados, ó, coloquei aqui o cursor do mouse, Ctrl, Shift, L, abri os filtros. Vou vir aqui e vou classificar de A a Z. E aí observa que o vendedor aqui ficou em ordem alfabética por todos os vendedores, aqui por todos os herdeiros, enfim, o que tu colocares aí. E aqui do lado tem uma listinha de produtos. Aqui eu deixei de uma tabela anterior que eu aproveitei e não fiz a correção, produto. Ou melhor, bens, né? Vamos colocar porque aqui a gente está falando em herdeiro, né? Perfeito. Olha só. Colocamos então em ordem alfabética. Cliquei aqui em qualquer lugar da minha lista de dados. Vim aqui em dados,
subtotal, cliquei, e aí vai abrir o assistente de subtotais. Isso aqui é uma maravilha. Então, olha só, eu quero fazer o subtotal a cada alteração aonde? Em herdeiro, mas eu poderia fazer em cada alteração em bens, em cada alteração em valores, ou qualquer critério. Então, vamos supor aqui que eu quisesse usar outros critérios, mas não, a cada vez que muda aqui de herdeiro, eu quero fazer uma totalização, perfeito? Então, olha só, o que eu quero? Eu quero uma contagem ou eu quero a soma? Nesse caso aqui, eu quero a soma, mas poderia ser uma contagem. Depois eu te mostro. Então, vou deixar aqui a opção soma, mas aonde eu quero somar? Na opção valores, já está marcado aqui, mas vamos supor que não estivesse, você marcaria valores. Caso você já tenha utilizado a função subtotais e está alterando ela ou quer recalcular, você marca aqui, substituir subtotais atuais. Caso tu queiras, tu pode incluir uma quebra de página a cada subtotalização. Muito bacana, né? Não vou usar essa opção, vou deixar tudo numa mesma página. Resumir abaixo os dados. Então eu vou dar um OK aqui, vamos ver o que vai acontecer. Olha só que maravilha. Então, herdeiro, e aqui totalização. Herdeiro, totalização. Herdeiro, totalização. Herdeiro, totalização. Herdeiro, totalização. Herdeiro, totalização. Pedro, aqui o herdeiro, totalização. E olha só, e o total geral aqui, que é o total dos produtos, dos bens, das vendas, ou nesse caso aqui, enfim, dos bens. Então, Celso, é só isso? É só isso. Vou vir aqui, vou só colocar aqui uma borda mais bonitinha ao redor aqui. Olha só, perfeito, hein? Celso, mas aqui ficou esquisito. É só você remover as bordas. Ó, vamos vir aqui então, vamos limpar as bordas. Vamos dar um Ctrl asterisco para selecionar o intervalo inteiro. E aí vamos vir aqui, sem borda, e aí vamos colocar aqui a opção todas as bordas e a borda externa mais grossa. Olha só que maravilha. E aí você poderia pegar aqui a última e colocar uma corzinha só para distinguir das demais. Vamos colocar um verdinho aqui, já que o verde é o tom aí do canal. Celso, aqui tá esquisito, é porque aqui eu tinha pintado de cores diferenciadas, então vamos remover o fundo aqui. Sem preenchimento. Aí, ó, perfeito. Celso, fácil assim? Fácil assim. Agora, quero fazer uma alteração. Vai lá, dados, subtotal. Lembra que eu selecionei aqui a região. Quero remover. Cliquei em remover. Perfeito. Agora imagina que eu quero fazer a contagem dos bens. Como é que eu faço? Olha só, vamos lá. Está selecionado aqui dentro. Subtotal. Vou vir aqui a cada alteração em bens. Aliás, a cada alteração em herdeiro. Vamos deixar, né? E aí eu quero, ao invés da soma, eu quero a contagem. E a cada vez que alterar o herdeiro, eu quero que haja contagem. Vamos melhorar isso aqui, né? A cada alteração de bem, eu quero que haja contagem. Tá? E vamos dar um OK. Olha só. Maravilha, hein? Então é isso. Isso aqui é simples assim para você totalizar. A única coisa é que tu tens que prestar atenção e colocar em ordem alfabética. Se tu não colocar eles em ordem alfabética, o Excel vai bagunçar, porque vamos supor assim, tá lá o Jesus, daí depois tá o João, e lá embaixo começa o Jesus de novo. Ele não vai entender que aquilo ali é uma coisa só e vai totalizar cada um. Então deixa em ordem alfabética, e aí faz a tua totalização. Olha aqui, ó, 2 bens para esse aqui, 2 bens para esse aqui, 2 bens para esse aqui, perfeito? Show de bola, hein? Então, isso aqui é muito bacana, tu pode usar das formas mais variadas possíveis, tá? Eu vou voltar para o subtotal por herdeiro, soma, e a cada alteração ali, vamos colocar aqui vamos colocar em valores, vamos dar um OK, e aí tá tudo certo. Lembrando, essa planilha ela vai estar disponível para download, você pode baixar ela, observar, e eu tomei a liberdade de criar duas listas aqui, uma lista grande, duas listas grandes, né? E você vai poder também usar aqui as tabelas de exemplo, enfim, e observar e colar. Então tu vais poder fazer aí os teus testes, colocar em ordem alfabética, transformar em tabela, enfim, fazer toda essa alteração, tá bom?
Olha, até aqui essa aula já vale aí uma curtida, um joinha, um comentário, nos ajuda muito, ok? Então, deixa um comentário, um like aí pra gente e faz o teu pedido aí daquele problema que tu estás tendo na tua planilha. Olha só, o Renato teve aí a questão dele respondida. Vamos para a próxima parte, o próximo exemplo que eu acho mais poderoso. Quando eu uso a opção aqui de tabela dinâmica, eu gosto sempre de trabalhar e transformar o meu intervalo em uma tabela. Por que isso? Porque aqui é o seguinte, pode ser que eu tenha que inserir novos bens aqui abaixo. E se eu não colocar, não transformar em uma tabela, o meu intervalo vai ficar furado na hora de construir a minha tabela dinâmica. Perfeito? Vamos olhar isso aí na prática. Eu vou dar um cancelar aqui, porque aqui eu não coloquei bem de novo, né? Eu vou colocar aqui bens, herdeiro, valores. Celso, esses valores estão todos viajados. Não faz mal, é só por exemplo. Você vai usar a tua planilha de verdade aí, a tua tabela de verdade, vai colocar. Como é que eu transformo na tabela? Ctrl Alt T é o atalho rápido para você transformar em uma tabela do Excel. Mais para frente a gente grava uma aula mais explicadinha disso aí tudo, tá bom? Minha tabela tem cabeçalhos, e realmente tem. Caso não tivesse, tu deverias desmarcar aqui, ok? Ok. E aí aqui já abriu as opções de design de tabela. Eu gosto sempre de trabalhar com tabelas nomeadas, então tabela herdeiros, vamos colocar aqui. Aí eu já vou saber certinho do que se trata. Celso, esta aqui precisa colocar em ordem alfabética ou algo do tipo? Não. Essa aqui já vai tudo automático. Celso, eu não vou lembrar do atalho de teclado. Como é que eu faço? Clica em algum lugar e inserir tabela aqui, tá vendo? Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu se tu usares o atalho de teclado Ctrl Alt e T. A menos que tu tenhas um Excel muito antigo, aí tu vai ter que vir aqui e inserir tabela manualmente aqui, porque os atalhos de teclado, se eu não me engano, do Ctrl Alt T é mais recente. Se eu não me engano, não. Certamente é das duas versões para cá, se eu não me engano, que elas funcionam. Não sei dizer exatamente a versão. Mas vamos lá, esquece isso aí. Perfeito? Então vamos lá, design de tabela, nomeamos. Aí nós podemos vir aqui em inserir tabela dinâmica, ou nós poderíamos aqui em design de tabela, resumir com tabela dinâmica. Então, cliquei aqui dentro, resumir com tabela dinâmica. E aí já aparece aqui, ó, em nova planilha, ou seja, eu quero criar uma planilha aqui embaixo ou na planilha existente. Eu vou colocar na planilha existente aqui do lado, porque não tem necessidade de colocar num outro local. Vou clicar aqui e vou dar um OK. Claro, né? Eu tenho que selecionar o local que eu quero colocar. Então, eu vou clicar aqui do ladinho aqui. Perfeito? OK. Olha só, eu vou diminuir o zoom um pouquinho aqui. E aqui à direita aparecem as opções da nossa tabela dinâmica. Então, simples assim. Vou colocar herdeiro aqui em linhas, valores, e vou colocar aqui os bens aqui abaixo. E olha só o que aconteceu. Ah, Celso, é isso mesmo? É isso mesmo. Tá tudo aqui resumidinho, o total, o valor de cada bem. Celso, mas é isso aí mesmo, não tem que fazer mais nada. Não tem que fazer mais nada aqui, tu só terias que colocar, alterar aqui o título para um título que tu quiseres, clica aqui, altera. Mas é isso. É isso. Então, olha só, quero só por herdeiro aqui, vou colocar uma coluna de filtros aqui por herdeiro. Esquece que essa parte aqui em cima que nós temos o, a imagem visual aqui do canal. Mas olha só isso aqui, eu quero só mostrar pelo herdeiro Jesus. Ok, olha só que maravilha. Celso, como é que é isso aqui? Ó, eu usei aqui os dados herdeiro na coluna de filtros. É uma maravilha, hein? Ah, então quer dizer que eu quero o João. Cliquei, ok. Olha só, bacana, não é? Então, quero todos de novo. Tudo. Ok. Estão todos aqui. Tá bom? Então, deixa eu só voltar aqui os bens aqui para baixo. Aliás, o herdeiro aqui para baixo. Coloquei. E voltou à estrutura. Celso, o que quer dizer isso aqui, colunas? Tu poderias colocar aqui os bens à direita, como colunas. Ah, ficou bagunçado. Não tem problema. Isso aqui é só para te mostrar as possibilidades.
tá bom? Deixa eu diminuir o zoom aqui, eu tenho ocultado aqui as linhas, então eu vou clicar com o botão direito, reexibir, tá? E vamos voltar aqui às opções de tabela dinâmica. Então, olha só. Ah, Celso, mas assim não fica legal, fica esquisito. Não, é só para te mostrar as possibilidades da tabela dinâmica. Então, se eu pegar e colocar os bens aqui abaixo, e o herdeiro aqui à direita, olha só, ele vai mostrando numa tabela diferenciada. Celso, mas assim fica confuso. Dependendo da situação, pode ser útil. Então, vai depender da tua necessidade que tu vai estar colocando e construindo a tua tabela dinâmica. Vou voltar aqui com o herdeiro aqui abaixo. E tá tudo certinho. Tu pode vir aqui. Pode acontecer, por exemplo, de tu quereres, como eu usei o exemplo antes, resumir por quantidade de bens para cada um. Como é que eu faço? Eu vou tirar aqui. E em vez de soma de valores, eu vou vir aqui, configurações do campo. E ao invés de soma, eu vou colocar contagem. Jesus tem 2. Celso, aqui do lado, então, eu clico. Exatamente. Tá bom? Pessoal, curta, compartilhe, comente, dê um joinha. Essa aula aqui vale certamente aí um comentário aí embaixo. E deixa aí pergunta. Certamente aí a gente vai poder te ajudar de alguma forma. Eu sou um usuário bem experienciado no Excel. Então tá, muito obrigado. Um grandíssimo abraço. Obrigado, Renato, por esta questão maravilhosa que nos ajuda a compor um material que seja orgânico, que seja útil para vocês. Valeu, um forte abraço, que Deus te abençoe.